Olá, vamos continuando nessa sequência, o André Luiz, o cientista espiritual. Eu estou esses dias lendo e trazendo as reflexões do livro Mecanismo da Mediunidade, um livro psicografado pelo Chico Xavier e o Valdo Vieira, lá da Federação Espírita Brasileira, da FEB. Se você pedir, eles vendem, vale a pena ler. E ele está nesse capítulo 12 falando sobre reflexo. Ele vai falando sobre reflexo para a gente entender, porque ele vai trazer essa discussão para o fenômeno do psiquismo e o fenômeno da mediunidade, que ele vai desaguar nesse caminho. Que você imagina, falar em mediunidade, falar em psiquismo, para o que mais estudou esse assunto, que foi o Pavlov, que era um cientista eminentemente materialista, você imagina o que o Pavlov ia achar. Hoje, provavelmente acha diferente, mas na época ele achava muito interessante. A lição hoje, número 305, é sobre agentes de indução. Agentes de indução. Olha como é que o André Luiz está falando de agente de indução, porque ele vai falar sobre reflexo psíquico. Temos plenamente evidenciada a autossugestão. A autossugestão, você está sugestionando. Ele está falando da autossugestão. Encorajando essa ou aquela ligação, esse ou aquele hábito, demonstrando a necessidade de autopoliciamento em todos. A necessidade de autopoliciamento em todos os interesses de nossa vida mental. Ele diz que a nossa vida mental nós temos que ter um autopoliciamento, porque a depender da maneira que estamos pensando e agindo, nós estamos nos condicionando a caminhos e estamos induzindo a caminhos que podem trazer alegrias ou grandes tristezas. Porquanto, conquistando a razão, com a prerrogativa de escolha de nossos objetivos, todos os alvos de nossa atenção se convertem em fator indutivo. Olha mesmo a frase dele. Todo alvo de nossa atenção se converte em fator indutivo. É como se nós estivéssemos nos autossugestionando, compelindo-nos a emitir os valores do pensamento contínuo na direção em que se nos fixa a ideia. Direção essa na qual encontramos os princípios combináveis com os nossos, razão porque automaticamente estamos ligados em espírito com todos encarnado e desencarnado que pensa como pensamos. Ele está dizendo que quando nós pensamos e vamos induzindo aquilo e vamos cada vez pensando mais sobre aquilo, nós estamos nos ligando com todos os espíritos encarnados e desencarnados que estão na mesma frequência nossa. Que é a maneira que nós pensamos. Tão mais estreitamente quanto mais estreita a distância entre nós e eles. Isto é, quanto mais intimamente estejamos comungados à atmosfera mental um dos outros, independente de fatores espaciais. Então, quanto mais afinamos um com o outro, independe até de fatores espaciais. Uma conversação, olha o que ele vai dizer, uma conversação, essa ou aquela leitura, a contemplação de um quadro, a ideia voltada para certo assunto, um espetáculo artístico, uma visita efetuada ou recebida, um conselho, uma opinião representa agentes de indução que varia segundo a natureza que lhe é característica, com resultado tanto mais amplos quanto maior se nos faça a fixação mental
em redor deles. Você veja o que ele está dizendo. Uma conversa, uma leitura, uma contemplação de um quadro, uma ideia voltada para um certo assunto, um espetáculo artístico, uma visita efetuada, um conselho, uma opinião, são agentes de indução. Então você imagina, por exemplo, o sujeito começa a ler que precisa ter uma revolução, vai precisar matar as pessoas que pensam diferente. Imagina essa indução, autossugestão que está acontecendo com cada um de nós. Imagina, por exemplo, reflexão sobre o pensamento de Jesus. Olha o que é que nós estamos refletindo sobre nós. Por isso, a importância desse pensamento construtivo na direção do bem. Construtivo na direção do bem. Nós vamos causar isso, e ele está chamando isso em cima do estudo do reflexo. Só que ele está pegando, Pavlov traz a experiência lá no animal, com a carne, uma série de experiência com o cachorro. Ele já está dizendo agora, falando em conversação. Você, às vezes, você pensa como uma música, às vezes, lhe influenciando, uma leitura, um discurso. Então é importante a gente entender isso para ver para que caminho nós vamos tomar e que caminho nós vamos nos autossugestionar. É muito forte o que ele está dizendo. E ainda, lógico, isso ainda não é discutido no meio acadêmico, trazendo a ideia do espírito que está por trás disso tudo. Adquirido até mesmo para você preparar determinadas coisas, precisa ter outros preparos anteriores. Até, como ele diz, os reflexos agora, adquirido agora, está em cima de coisas congênitas lá atrás que você preparou. Porque o próprio perispírito custou muito para ser formado. E esse perispírito vai formar esse corpo. O automatismo do perispírito vai passar para o automatismo do corpo. Mas isso não é só na fisiologia corpórea, ele diz na fisiologia psíquica, também isso vai acontecer. São reflexões fortes que o André Luiz está trazendo para nós. Um abraço bem forte e até o próximo encontro nosso.